Vamos de 11 contra 11, chegamos na hora. Já se viu numa Em descrição, emissora. brasileiros contra estrangeiros. Vamos começar posição por posição. Chegamos na meta. O Everton do Palmeiras contra a Gatita. Já foi. Já teve a seleção carioca. Esse teve, lembra? Teve, Semana já. passada. Seleção carioca contra a seleção paulista. Vamos pro segundo. Aí Não, só pra dizer, Gatito é um baita goleiro, o pai dele foi um grande goleiro e tal, mas é o Everton. Gatito. E o pai foi um ótimo goleiro também. Do Inter. O Everton passando nessa. O Gatito, presta atenção. O Gatito não calça uma luva do Everton. Não, o Gatito é muito bom. É ótimo, mas não calça uma luva do Desde o Everton. ano mas Gatito é passado, ótimo. eu falo que o Everton no 11 contra 11, que é no 1 contra 1, há uns 3 anos, eu acho que ele não perde pra ninguém. No Brasil, difícil. Atuando no Brasil. E eu tenho, assim, muitas Cássio jogou dúvidas de novo domingo. se ele não tivesse no gol contra a Croácia, ele não pegava aquela bola. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma bobagem que você falou, pronto. Bola desviou. Não desviou. Interessa, tem que pegar, igual da isso é ruim. seleção. É. Então, nesse O primeiro... Mauro, ultimamente tem entregado um jogo Não, atrás do outro. não, Desde a não. Copa ele tá entregando. Bom, nesse primeiro confronto, lição então, deu o salva, goleiro do você. Palmeiras, o Everton, passando. Vamos então então. para a lateral. Sim, Lateral direita, temos aí o corintiano Fagner contra o colorado Bustos. E aí, nessa briga, Bruno Formiga, tem jogo, então? Ou não? Tem jogo, a gente tá falando de uma diferença boa de idade aí, né? São 7 anos, mas eu fico com a regularidade do Fagner, assim, de 2012 pra cá, eu acho que a gente não teve nenhum lateral direito no Brasil tão regular. Você pode Marcos até ter Rocha. tido um cara ou outro aí, Mas só inclusive ganhou muito mais prêmio do que o mas Fagner. eu acho que é regular no O nível Fagner alto, eu né? acho melhor, mas eu acho o Marcos Rocha mais regular. Tu acha? Eu acho os dois regulares, só que eu acho o Fagner mais jogador. Eu acho o Wagner mais jogador, mas tem uma coisa que o Marcos Rocha Mas tem de 12 pra regularidade. cá, E o Marcos Rocha não tem passou por nenhum período de corneta brava, não? um pouco, mas inclusive títulos do brasileiro de melhor de seleção, o Marcos Rocha tem uns 6 ou 7. É que o Fagner acaba sendo estigmatizado Pela pancada, né? por este e por outros, não que ele não tenha razão, de algumas pancadas. Eu voto no Fagner, tá? Acho o Bustos muito bom lateral, mas o Fagner acaba pagando algumas contas que ele criou, né? Mas eu sou Fagner. Eu tenho que montar meu time para começar a temporada. Meu lateral direito é o Bustos. Ele não gosta do Fagner, basicamente. Então tá aí nessa briga 2-1, Fagner passando, então, brasileiro ganhando mais Sou essa, brasileiro. né? Vamos lá então para o outro confronto, Davi Luiz e Gustavo Gomes. Eu vou começar com você, Mauro Betti. Eita! A carreira do Davi Luiz é melhor que a do Gomes. Nós estamos falando daqui do melhor zagueiro do Palmeiras do século e dos que eu vi em 50 anos, faria a dupla com o Luiz Pereira, que é o maior de todos. Será Luiz Pereira e Gomes. Eu estou pegando o momento, tá? Momento e, como estamos no início de temporada, uma possível projeção e tal. Eu volto de Gustavo Gomes, mas a carreira do Davi Luiz é melhor. Essa história do momento aí, só lembrando que eu acho que lá na frente pode gerar um problema grande pra nós, viu? Tipo... Mas cada um faz o seu. Lá quando chegar nos atacantes. Então, mas cada um faz a sua seleção. Aí que tá. tá. Mas assim, é um pacote. De novo, o Davi Luiz, a história europeia dele, comparada do Gomes. No Milan, embora no Milan, naquele Milan que o Gomes jogou, se jogasse o Baresi, seria reserva. Teria sido negociado com a Cremonese. Mas agora eu sou Gomes, tá? Mas assim, é um duelo de altíssimo nível. A carreira do... Eu falei isso aqui outro dia, né? A carreira O Davi tá bem também. do Davi Luiz, ela é espetacular, gente. Ele ficou muito marcado por aquele choro depois do 7-1, né? Que ele veio pedir desculpas. Ficou marcado, aquela imagem toda hora aparece, mas ele foi um zagueiro espetacular, sensacional. Só que se eu tivesse que montar um time hoje, ele seria a reserva do Gomes. É isso, Bruno? Podia dar uma bela você dupla. vota eles, Também Vencido poderia aqui. fazer uma dupla de zaga. Eu acho o duelo de alto nível, eu entendo que no Brasil o Gustavo Gomes é irretocável quase, mas eu entendo que aqui a gente tá pegando muito, eu não sei, eu não vou só no momento, né? Eu vou no todo. O momento do Davi Luiz é muito bom, diga-se É passagem. bom também. Ele fez uma temporada passada excelente. Muito É bom. que a do Gu Gomes já é bom dele quando ele chegou. Parece que ele tá aí desde que o Palmeiras foi fundado. E aí Mas não tem um time na Europa pra contratar esse cara, não! Como eu acho muito equilibrado, eu vou em quem eu considero mais jogador. E aí eu vou no Davi Luiz. Não dá pra fazer um combo, não, de levar o Gomes, E outra o coisa, treinador, Essa mais uns votação 3, não? tinha que ser 2-1. Assim, não dá pra ser 3-0 desse nível. Alguém precisa volta porque não dá pra ser 3-0. Se fosse 2-1 pro Davi Luiz contra o Gomes, você É venceria muito bom. naturalista. O Altíssimo duelo, nível. eu acho que inclusive a zaga desta seleção que a gente está projetando não vai ser porque eles casaram de um contra o outro. Poderia ser Davi Luiz e Gustavo Gomes. Não, mas o gostoso é com fazer isso, não ficar sem graça. E com um detalhe que é legal, que o Davi Luiz é primeiro pro lado direito. Pode jogar em qualquer lado, os dois. E de volante. Direita e esquerda. E os dois, o Davi Luiz e volante. E a galera Não dá- tá participando vamos com a lá. gente na votação, na enquete, né? E o Gustavo Gomes tá levando a melhor, então seria 3-1, né? Contando o Isso, voto sim. da galera e o voto do Davi Luiz. Bom, Então, altíssimo nível. a primeira vitória de um estrangeiro, né? 2 pros brasileiros, 1 pros estrangeiros. E agora temos mais um confronto, também de linha de zaga, Nino, do Fluminense,
contra Arboleda. Bruno Formiga. Rapaz, bem pau a pau, viu? Também. Inclusive, eu acho bom a gente ficar de olho na zaga do São Paulo, tá? Ela, em termos de nome, ela tem potencial para ser muito boa. E na altura Porque, também. Arboleda, Ferrarese, agora chegou o Alan Franco. Ela tem um potencial muito bom no nome. Cara, eu gosto muito do Nino. Putz, cara, eu acho pau a pau aí. É que o Arboleda passou metade do ano passado machucado, né? Sim. O Nino vem de 2 anos muito bons, Muito bons. assim. Eu vou no Nino. E aí, Mauro Betti? O Arboleda, eu entendo, eu acho que o termo talvez seja ruim. A carência, o momento que vive o São Paulo, eu acho que deu ao Arboleda um status que em outro lugar ele talvez não tivesse. Por exemplo. Mas eu gosto dele, eu acho ele bem bom. É que eu acho o Nino mais técnico. Fazendo um comparativo, por exemplo, se o Arboleda estivesse disputando um espaço na zaga do Palmeiras, ele seria titular junto com o Gomes, brigaria com o Murilo? Ou... Eu acho que ele brigaria. Brigaria com o Murilo, sim. Sem nenhuma garantia de titularidade, assim. Brigaria com o Murilo. Tá. Só pra entender um pouco o que o Bruno Formiga disse. Entendi. Mas eu acho que ele não teria esse status do Arbolenda, da coisa, sabe? Eu acho que ele não fez de grande pra xerife, isso. né? Eu acho que o agora- apelido não se justifica, eu entendo que é uma brincadeira, mas... O senhor com essa carinha aí de santinho, o senhor agora foi bem canalha. Eu? Porque o senhor podia ter falado do Arboleda em qualquer outro clube. O senhor falou do Arboleda no Palmeiras por causa daquela foto que ele postou aquela vez com a camisa do Palmeiras. O senhor é bem canalha, viu? Gratuito. O senhor é bem canalha, é porque bem comparando, canalha. né, com os essa rivais, carinha né, aí, da ô, Formiga, possibilidade, ele fica né? cutucando os caras. Entendeu? Vem não, Ricardo Ah, Martins. te conheço, de outros E aí, carnavais. Nino ou Arboleda, Ricardo Martins? Eu acho o Arboleda um jogador bem comum, cara. Bem comum. Acho um zagueiro bem comum, falha demais. Perigo Tenta nas sair duas com as áreas, bolas. né? Nas duas áreas, né? Eu Nino. discordo. Nível muito bom, não tanto Nino quanto já o ganhou outro. nessa, né? Não tanto contra ele. Então, eu ia votar no Nino para ser 3-0, mas eu vou votar 2-1. Para não ficar o placar tão grande, tá um pouco injusto. Meu voto seria Nino, mas para não ficar tão grande, eu voto no Arboleda. Pronto. Mas Então, seria Nino mesmo. o brasileiro levando nessa briga contra o estrangeiro, Nino O Brasil. passando. Agora vamos então para a lateral esquerda. Temos agora Felipe Luiz e Piquerez. Bruno Formiga. eu entendo que Mas aí são dois estrangeiros. eu entendo que o Felipe Luiz fez a carreira toda lá fora, Maurinho. o Piquerez resolveu Não, mas bem. tá Quase vendo, isso, né? quase. Muito Chegou a ganhar altamente regular no Palmeiras, assim, você tem quase nada para falar do Piquerez, mas o Felipe Luiz é diferente, então, para mim é mais jogador, a temporada dele passada foi excelente, assim, Foi muito a boa, partir do Dorival, né? Sim. E a passagem dele no Flamengo, no Paulo geral, Souza, é o Zico muito jogaria alto mal. nível, né? Com o Paulo Souza, o Zico seria reserva do Negreiros. no Felipe Flamengo. Luiz. E aí, Mauro Betti? O melhor momento da carreira do Piquerez, evidentemente não é, e não precisaria ser do Felipe Luiz. Assim, o voto momento seria Piquerez para mim. Só que o Felipe Luiz é tão absurdo, assim, tão acima da média, que eu vou no Felipe Luiz, assim. Tá? Incongruente, beijo pro Prédio também. Mas, vai, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz já levou essa. Se fosse Ayrton Ricardinho. Lucas e Piquerez, também tinha jogo. Que é muito Aí bom, eu ia Ayrton no Lucas. Piquerez. Assim, Eu iria no Piquerez, mas o Piquerez é um jogador fundamental no esquema do Abel. Tem hora que ele faz a função de zagueiro sem nenhum tipo de problema. Quando o Palmeiras está com a linha de 4, a bola passa muito por ele na saída. Eu sou fã de carteirinha do Piquerez, Felipe Luiz. Minha filha também. Mas não exatamente pelo futebol do Piquerez. Ok, pela beleza. Sim. Muito bem, então mais um Só que o pontinho Felipe Luiz é mais jogador. para os brasileiros, Felipe não, Luiz beleza não é o avançando contra o Piquerez. Agora Deixa a eu gente ver, vai espera um pro... pouquinho. Fazer uma análise Espero aqui. espero sim. Ô Mauro, tua filha tem razão, Piquerez é mais bonito. Não, Piquerez não. Mas tudo bem, ela também acha lindo Muslera. Então, Aí já começou a Ela complicar. gosta de jogadores uruguaios. São gostos, né? São Aí, gostos. Não, mas Lugano. achar bonito o Muslera. Não... O Lugano, deve achar o Lugano bonito. Tem um problema. Também, mas disse que. Já mais coroa. Lugano É, é bonito. Ah, Lugano. No lugar. Arrascaeta é bonito? Ela gosta, mas ela prefere o Piquerez. Aí acho que tem um pouco de clubismo. Tem o da coração parte dela. também. É, o coração também, né? Envolvido aí. Vamos lá então pro meio de campo. Próximo confronto é Fernandinho, do Atlético Paranaense, e Fausto Vera. Ricardo, a gente já fez essa cala de... Fausto Vera, eu E aí, aprendi Ricardinho? essa com o Mauro Beto. Ele tuitou, só as pessoas procurarem. Eu já falei aqui 2 ou 3 vezes. Que o São Fausto todas Vera é o mentirosas, hein? novo redondo. Acho que eu dei um exagerado, Mauro, mas o Fausto Vera é muito bom jogador, mas o Fausto Vera precisa nascer umas 6 vezes para jogar o que o Fernandinho jogou um dia. Tá difícil achar o critério aqui também. Eu vou no Não tem critério. momento e tal. É bola. Claro, É o Fausto se lesionou no final do, Sim, pô, do mas primeiro tempo Fernandinho em é Bragança brincadeira, e tal, mas o Fausto é muito bom. E os dois jogador. chegaram na temporada passada, né? Sim, sim.
mas praticamente na mesma época. É o Fernandinho pelo histórico, assim, mas o Fausto é muito bom. Bom jogador. Eu acho o Fernandinho mais jogador e eu acho que o momento do Fernandinho também foi melhor, porque o Fernandinho voltou e meteu o Atlético, ajudou, né? A final da Libertadores e jogando bem. É o Fernandinho. Tocando na bola toda hora, ditando ritmo. E assim, vai saber o que aconteceria na final da Libertadores se o Atlético não tem um jogador expulso. Porque até o 11 contra 11 o Atlético estava jogando mais. E vou te falar, o Fernandinho fez a escolha cirúrgica para voltar ao Brasil, né? Vários clubes foram procurar, ele falou, esquece, eu vou jogar no Atlético. Sem risco, acho que ele foi assim, muito sem bem. risco, né? Ele se projetou. Sem nenhum tipo de arranhão no que ele deixou no Atlético. E o Fausto Vera que estreou, né, contra o Bom Red Bull jogador. Bragantino, acabou Muito se bom lesionando, jogador. né? Teve entorse, né, no tornozelo Foi, direito, foi. mas realmente foi um azarado. achado do Vitor Pereira que deixou pro Corinthians, né? Quem? Um achado do Vitor Pereira Não, que não. deixou. Não foi o VPP. Vitor, né? E também não foi o Vitor, mas Eu vou te acertou. ensinar. É VPP. Não, para. Por Ok? quê? Vitor Pinóquio Pereira. Com relação aos jogadores aí, Gratuito. Parecendo o Roger Guedes, pô. eu nem lembro o que eu ia falar, mas agora vocês me cortaram o assunto, Não é Roger Guedes. falaram do Judas aí, eu esqueci. Bom, vamos então pro próximo, né? Já o Ricardinho Martins Nem retoma vou aí, ó. lembrar, mas- Tá um O esculacho raciocínio, pro né? Brasil, Não, cara. o Brasil ganhando 5x1, né? Vamos agora pro próximo, é o André do Fluminense contra Vidal do Flamengo. É um confronto Fla-Flu aí. Mas aí, meu filho, se for contar a carreira, não precisa nem colocar aí, né? Isso que é um problema. Mas- O Bruno falou, lá na frente você vai se quebrar. eu falei. Lá na frente você vai se dar mal. Mas eu já dou meu voto aqui. André é fácil. Hã? Pelo momento, André é fácil. Sério? Claro, André Mas é o fácil. Vidal, todas as vezes que entrou André, bem mas também. o André é um dos melhores volantes do Brasil hoje, se não for o melhor. Mas e se o André. Vidal fosse titular com frequência? Aí poderia ser um outro cenário. Tô pegando aqui um Porque pouco o mais Vidal, momento. quando jogou bem. Jogou bem, Não jogou velho. mal nenhum É um jogo. baita jogador. O Vidal E é maravilhoso. Mas Muito André, mais jogador, no geral, do que o... eu vou... não sei. É porque aí tem Eu vou votar dois no Vidal. pontos. É a história do Vidal, é claro, o jogador, enfim, de carreira na Europa, e você tem um jovem Aí um muito reserva promissor, realidade, o André, que fez um grande ano, que né? não é demérito ser reserva desse elenco do Flamengo. Sim. O André não só fez um ano, o André foi eleito o revelação do brasileiro de 21. Sim. Fez um ótimo 22. Para mim, André, nesse caso, aí eu pego um pouco mais o momento, até porque não dá para comparar, né? O Vidal podia ser pai do André, né? Então, mas André é bem, assim, André é fácil para mim para votar. E assim, pela sua argumentação, Bruno Formiga, acho que você não vai de André. Não, vai. vou do Vidal. Vou do Vidal porque, assim, se o Vidal tivesse em péssima fase, Não tudo dá, bem. claro que não. Ele só é reserva porque é o Flamengo. E mesmo assim, porque o João Gomes estava voando. Se tivesse dado alguma brecha, ele tomaria. E o Vidal foi bem importante em vários momentos e jogou bem. Não foi um Vidal que andou para trás, ele jogou bem. E o todo, eu ainda acho incomparável. Apesar de eu olhar pro André e pro Andrei, né, que é do Vasco, que eu achava os dois, assim, dessa safra, os que tem mais, pra mim, Mais que o Danilo? peça ali. Cara, é porque eu acho eles mais controladores, né, de jogo, assim. Eu gosto mais de ver jogar o André, por exemplo, Sim. que o Danilo. Apesar de eu entender que o Danilo Os dois ocupa são mais ótimos, campo, né? os dois são ótimos. Podiam jogar juntos, inclusive. Tem algumas Com certeza, coisas. com certeza. Essa bucha sobrou pra você, hein, Mas tem Ricardinho? algumas coisas que só o Mauro Beto consegue fazer. Tem alguns jogadores que eu olho e eu não Derrubar. consigo votar contra. Eu não tenho como votar contra o Vidal. Eu não O tenho Vidal é como. demais, eu Não sou tenho muito fã como. também. Não tenho como. E o eu Formiga voto foi no André. muito bem. Toda vez que o Flamengo precisou, ele entrou muito bem. Uhum. O André é espetacular, é ótimo. Mas o Vidal é brincadeira de mau gosto. Vidal. Muito bem, então, segundo voto Mas eu né, pros entendo o estrangeiros, voto né, do Vidal? Mauro, tá? Dá pra Não, entender é o o voto do altíssimo Mauro. nível mesmo, os dois. Tem a questão da carreira, barra Que é movimento usual, né? também. Aí você tem justamente alguns contextos. Quero ver o E o Fluminense- Vidal ganhando a enquete, hein? A galera Quero ver o também votou e Fluminense Vidal segurar o ganhou André nessa. no meio do ano. Quero ver segurar. Realmente, Será o que Atlético vai tá querer bem alto, também, né? né? Lamentavelmente, Sim, né? Tem esse ponto também. Vamos pro próximo confronto? Diga. Falar em Não, querer Fluminense, eu segurar, mas lembrei quero da seleção brasileira aí. Tem alguma perspectiva de técnico da seleção? Tem, Tá tem. na metade de janeiro já. Tem, E tem. que eu acho ótimo. Vai não sair precisa quando, ser, gente? Você não tá precisa sabendo? ser corrido. Não. Estão tentando convencer o encantador de serpente a ficar. Essa risadinha do Ricardinho, antes de falar, já entregou tudo, né? Que vinha espetada, né, Isso aí, Ricardinho? brincadeira isso aí. Vamos pro próximo confronto. Agora a briga é boa. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não vai ter jogo, Não tem Ricardinho? briga, isso é poupa Claro que tem tempo. jogo, cara. Pra mim é poupa tempo. Claro que tem Arrasca. jogo. Pra mim é Arrascaeta? arrasca. E aí, Mauro? Insisto, aí eu falei mesmo. Pra mim, tirando o Neymar, no Brasil de 11 a 20, pra mim foi o maior jogador no Brasil foi o Everton Ribeiro. Aí o Dudu jogou pra cacete, mas jogou de 14 já um pouquinho no Grêmio, mas sobretudo de 15 pra frente. E o Everton foi muito bem no Curitiba, foi muito bem no Cruzeiro, foi muito bem no Flamengo. Mas o que me encanta é o Arrascaeta.
E o Arrascaeta também, que foi muito bem no Cruzeiro, né? Também, um monstro do Cruzeiro e um monstro do Carreira, Flamengo. Não, e aí, lembrando assim, desde o Cruzeiro pra cá, o Arrascaeta não jogou mal em momento nenhum, né? Sim. E no Flamengo ele briga ali pra ser o grande nome. Óbvio que o Gabigol é o símbolo desse Flamengo avassalador, né? De que 19 pra cá ganhou títulos quase toda hora. De lá pra cá, acho que o grande símbolo, o cara que tá tatuado no torcedor é o Gabriel. Mas o Arrascaeta tá no bolo ali pra brigar e à frente do Everton Ribeiro, né? Mais decisivo, mais goleador, com mais assistências, com mais participação. E não teve momento ruim como o Everton teve no começo do ano passado. Exatamente. E Por logo exemplo. quando chegou também, né? Lá Sim, atrás. sim, demorou um pouquinho Então pra aí entrar. pra mim é Arrasca. Arrascaeta muito consistente, ganhando esse confronto. Então, mas 3 esse votos con- para os estrangeiros. Posso dar uma cornetada na produção? Pode. Faz tempo que eu não Isso faço sempre isso. pode. Esse confronto aí não existe. Não Porque os existe. dois jogam juntos. Ah, Esse mas confronto é aí uma- não Mas Mas existe. seria quem com quem aí? Ah, Também o Arrascaeta procura ganha de outra qualquer aí. um, né? Sim, Procura sim. outro lugar do Everton Ribeiro e Podia coloca o ser Everton o Ribeiro na Arrascaeta frente. e ganhar do, sei Ah, lá, tudo do bem, Veiga e ganhar do... Mas, ô Veiga. Formiga, mas eles jogam juntos. Esse confronto não vai existir nunca. Tudo Não, bem, mas podia tudo ser bem, Ganso é do Brasil Arrascaeta, ia estrangeiro. dar Arrascaeta. Não vem com essa não. Errou a produção. Não, Deixa acertou. eu dar uma cornetadinha, amor. Faz tempo Tá que eu não certo, isso é corneto. verdade. Muito Você tá bem, errado, então. mas tá certo. Faz Obrigado. tempo, desde sexta. Arrascaeta. É porque eu não Ganhando vi esse ontem. confronto. Vamos para o próximo. Arias contra Dudu. Não, o Arias jogou muito bem, pô. Pode jogar muito bem o Arias. Pode jogar. O Dudu pode ficar um ano sem jogar que o Dudu é melhor. É Dudu! Dudu ganhando volta Ricardinho aí, Bruno. A gente tá falando de... Pô! assim, no nosso recorte, 1 ano contra 8, né? Pô. E outro, o Dudu ano passado foi, mais uma vez, decisivo. E acho que jogou todos os jogos do Palmeiras do Brasileiro. Todos. Todos, os 59.432. Mas demorou pra Jogou os renovar, né? 38 jogos. Igualou o Renovou Conca, porque né? ele tinha que se valorizar. Igualou o Conca. Conca É também. impressionante o Dudu, cara. É impressionante. É impressionante. O Arias foi muito bem. Mas não Mas dá é nem o pra Dudu, largada, amor. Então, Dudu ganhando, então, essa. Muito bem, Baixão. O Mais craque um do voto Palmeiras pros do século. brasileiros aí Ah lá. nessa briga. Aí, ó. chegamos. É agora que eu quero ver. Aí a Fácil. coisa vai afunilando, né? É fácil essa aí. Temos de um lado Luizito Soares e Gabigol. E aí, Bruno Formiga? Não, eu vou morrer abraçado com o lá desde o começo. Soares. O Surpreendeu. momento do Gabriel é ótimo, o Soares... Mas o Soares vem de título também, né? Sim, vem de título uruguaio. No Né? Uruguai. Tá, Luizito Soares, o primeiro voto do Bruno Formiga. Talvez porque é uma estrela mundial, mais jogador, né? Não, ele é mais jogador. Gente, o Soares, Tá. eu fiz polêmicas há um 9, tempo 9. atrás, seria o 9 de uma geração. A disputa era Soares, Benzema, Leva e Ibra. Somando gol decisivo, recurso, temporadas no alto nível e vários critérios que estão lá, deu Soares, pô. Pô, você pode até discordar, né? Falar, mas com Claro. a mesma idade o Leva tá lá no Barcelona, o Ibra tava aí ganhando italiano um dia desse, o Benzema foi o melhor do mundo. A avaliação é do bolo como um todo. E deu Soares. O Soares é muito grande, cara. E muito gigante bom. mesmo. E tipo assim, ele é um atacante que abre espaço, dá passe, faz gol de todo jeito. Tem um Como contra o um Gabi ali também. que parece meio... como o Gabriel também. O Soares parece ter aquele 1 contra 1 meio desengonçado, mas passa. Pô, ele é absurdo. Seria 9 Soares, 10 Gabriel, né? Gabigol, Little Gabe, enfim. Little- Gabigol, Gabriel Barbosa e tal. É claro, a história não tem como comparar mesmo. E não é nenhum demérito pro Gabriel e para qualquer outro, perdemos na história pro Soares. Mas o momento, o time, claro, eu sei que o time não entra, mas estou tentando aqui. Assim, seria óbvio votar na carreira do Soares, mas o momento que foi e tal, e até para dar um empate e jogar a bucha pro Ricardinho, eu vou votar no Gabigol. Vai pronto. resolver. Muito bem, né? O Gabigol, então, no voto do Maru Betting. A galera Então, também dá pra tá ser participando 3 a 0 na tudo. enquete e tá 50-50. E agora é contigo, Ricardo Martins. altíssimo Luizito nível, Soares e Gabigol. Aí você tem os critérios. Uma estrela mundial que chega ao futebol brasileiro. Você tem um Gabigol que aqui no futebol brasileiro tem idolatria do torcedor do Flamengo, decisivo. Vai em quem, Ricardo Martins? Eu acho o naquele- maior camisa 9 da história do Flamengo já. Vou naquele que não é mais 9, Já agora que, é o 10, né? já que o Leônidas não tinha camisa 9. Né? Que não é mais 9, agora é 10, né? E tá fazendo função de lado, né? Mó louco isso aí, né? Você tem razão. Tô contigo nessa aí de 9. Agora é 10, que louco, né? Romário Se eu era tivesse... Maluco isso aí que você falou, Formiga. Se eu Profundo, né? tivesse que Filosófico, votar... Então, né? Formiga, mas eu vou falar, você tem razão, era 9 e é 10. Então, mas se eu tivesse que... Formiga, você tem razão. O Romário era Se eu 11. tivesse que... eu tô igual a Mauro Beto, tô em cima do muro E o agora. Romário era 11. O Ganhando Romário era tempo, 11. ganhando tempo, né? Se eu tivesse que montar meu time pra jogar nessa temporada e só tivesse uma vaga de camisa 9, Por esse critério. esse camisa 9 seria Gabigol. Então o Gabigol
ganhando então essa disputa Mas na contra história não dá, não tem Não, tem nem comparação. jogo, né? o Luizito Soares, Não tem né? comparação. Então agora vamos para esse último confronto, mais um Fla-Flu, Cano e Pedro. Pedro que também já teve uma história com o Fluminense. Temos aí o Cano, fez uma temporada espetacular também na temporada passada. Temos o Pedro, convocado para a seleção brasileira, que também vem de uma grande temporada. Começou com gol também. Enfim. E aí, Bruno Formiga? Faz o Cano L, pode começar ou Pedro? comigo aqui, ó. Pode começar Com aqui. você, ô Ricardinho? Faz o L. O Cano foi disparado o ano passado o melhor camisa 9 do futebol sul-americano. Cano. Um voto pro Cano de Ricardinho Martins. Eu acho que se a avaliação for só número, só os gols, Eles estão aí pra isso, né, Formiga? Fazer gol, né? Fala por si. Mas o Pedro, desde que virou titular, assim, eu acho o Pedro um jogador raro, diferente, produzido aqui e ali no Brasil. A gente, acho que hoje não tem nada igual ao Pedro. Feito por nós, né? Produzido no Brasil. Por nós. Eu acho que o Pedro tá num lugar muito sozinho ali. Que é um 9, porra, sabe, classudo, inteligente, técnico, mortal. Porra, o domínio do Pedro, a visão dele de posicionamento. Pedro. Pedro, então, tudo igual. Um voto do Cano pelo Ricardinho Martins, um voto do Bruno Formiga pro Pedro. Agora o Mauro Betting terá essa responsa de desempatar a disputa. Cano ou Pedro, Mauro Betting? Que temporada. O Cano é um outro jogador a partir dos 30. Né? A vida realmente do Pedro começou lá, no Vasco e no Fluminense, depois dos 30. É impressionante o que faz de gol. Né? O nível de gol absurdo, mas eu sou mais o Pedro. Assim, dentro do critério, por exemplo, que eu gostei do Ricardo. O que você montaria a partir de hoje, eu ficaria com o Pedro. Mas assim, qualquer voto aí pro Cano é muito válido, né? O Cano até foi mais feliz na Copa do que o Pedro, porque o Cano foi como torcedor e foi campeão do mundo na torcida, né? O Pedro não fez uma grande Copa, também não teve tantas as oportunidades, mas não foi aquela. Mas eu, entre Pedro e Cano, fico com o Pedro. Então Pedro ganhou essa disputa, né? Contra o Cano. Então o placar final é 8 para os brasileiros, 3 para os estrangeiros. Você participou com a gente na enquete no chat. Né? Concorda com esse placar? Deixa Não, o seu também, like. muito Discorda? Deixa o seu like também aí. Todo mundo sai ganhando. Deixa o seu like de protesto. A gente sai E ganhando. nós saímos ganhando. Treinador também, não tem né? nem briga, né? Exato. E aí... Não tem briga? Briga, quem quer Abel brigar Ferreira com contra contra Abel qualquer Ferreira. um. Dorival Júnior verdade, deveria verdade. ser. Sim, Abel Deveria Dorival, ser é. Dorival Júnior. Não tá empregado. grande campeão. E você vê.